11º vídeo da série HP Prime, Sistemas de controle, função de transferência, resposta ao degrau. Vamos avaliar a resposta ao degrau de um sistema, aliás, de uma função de transferência obtida a partir da modelagem de um sistema eletromecânico, sendo ela GS igual a 9 dividido por S ao quadrado mais 2S mais 9. Certo? Vamos avaliar a resposta do degrau com a ajuda da HP Prime. Inicialmente sem apps, né? Só com os recursos da HP Prime mesmo. Então vamos lá. Iniciando aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer é, na tela CAS, executar os cálculos, certo? Então vamos lá. Vamos colocar a função de transferência, 9 dividido por S ao quadrado. Opa. Dividido por agora sim, S ao quadrado mais 2S mais 9. Então essa é a nossa função de transferência, certo? Vamos salvar ela em G1, store G1, ok? Bom, tendo a função de transferência salva em G1, a primeira coisa que nós temos que fazer é fechar a malha, certo? Fechar a malha é G1 dividido por 1 mais G1 vezes HS. Como HS para nós é 1, nós não temos função de transferência HS, que é do sensor, né, ou do feedback, então é 1. Então vai ficar GS dividido por 1 mais GS. No caso, GS é G1, então vamos fazer assim, G1 dividido por 1 mais G1. Então, Enter. Está aqui a função de transferência e malha fechada. Certo? Vamos dar uma simplificada. Está aqui. Essa função de transferência e malha fechada eu vou salvar em G2. Então, Enter. G2, eu vou aplicar um degrau nessa função de transferência, que significa multiplicar a função em malha fechada por 1 sobre S. 1 dividido por S. Está aqui, certo? Dou um Enter. Está aqui a função de transferência em malha fechada com um degrau aplicado. Essa aqui é que nós vamos obter a transformada inversa de Laplace para poder traçar o gráfico. Onde eu obtenho a transformada inversa de Laplace? Caixa de ferramentas, 2 cálculo, 9 transformar, 2 transformada inversa. Busco a função, transferência, coloco vírgula, a variável na nossa função de transferência, que é S, e a variável de saída, que é T, de tempo. Dou um Enter, está aqui a função de transferência, certo? Próximo passo é salvar essa função de transferência que eu quero usar para traçar o gráfico como F1 maiúsculo, Shift Store, F1 maiúsculo. Dou um Enter e ela vai estar no meu app função disponível, certo? Vai estar disponível em F1. Por que está dando erro de sintaxe? Vamos editar, porque no lugar do T tem que ser um X maiúsculo. Então vamos mudar todos os T's aqui para X maiúsculo. Mais um aqui. Dá um Enter. Agora sim aceitou. Agora é plotar o gráfico da função de transferência, certo? Se não tiver ajustado, você pode, em menu, ajustar através do zoom aqui, certo? Escala alto, ok? Também pode Shift Setup, acertar aqui a escala, né? Então, por exemplo, X começa em 0, Y começa em 0 também, certo? X vai, aqui eu coloquei 5 segundos, tá? Mas você tem que observar lá na tela, né? O que atende melhor. Y até 1, plot está aqui na tela.
Bom, então essa é a função, essa é a resposta ao degrau dessa função de transferência em malha fechada, certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui no tempo de pico, aproximadamente 0,73 segundos, tempo de assentamento aproximadamente 3,96 segundos, né? É mais para lá, tem X aqui, né? Tá? Tempo de assentamento, tempo de pico, tá? Aproximadamente 0,73. A gente ultrapassagem, já que está em 0,73 o valor, e o valor final aqui é 0,5 aproximadamente, 46% de ultrapassagem. Como o valor final é 0,5, o erro está em 50%, já que o degrau é unitário que nós aplicamos. Bom, é bem provável que essa função de transferência apresente polos complexos. Como é que determina os polos? Obtendo aí as raízes dessa equação de segundo grau aqui no denominador. Ok? Pode usar Bhaskara, é uma aplicação para Bhaskara. Certo? Bom, obtendo essas raízes, elas serão os polos. E os polos determinam o comportamento do sistema. Certo? Bom, sabemos aí como o sistema se comporta. Agora precisamos melhorar e levá-lo a condições que nós desejamos. Então, qual é o desejado para um sistema ao aplicar um degrau unitário? Que a resposta seja quase imediata, certo? E não que fique oscilando até estabilizar. Não, que a gente aplique o degrau e a resposta suba até o valor do degrau, certo? E se mantenha. Okay? Sem overshoot, tá? De preferência. Então vamos lá. Para isso, a gente precisa de um compensador ou de um controlador. Vamos usar aqui um modelo de controlador PID, certo? Calculado aí com a ajuda da literatura. Por exemplo, eu fiz esse cálculo com a ajuda do Norman Easy, do livro do Norman Easy, certo? Muito bom, por sinal. Como é que podemos inserir esse controlador? Bom, o que temos que fazer é voltar lá na tela, inserir o controlador, certo? Que é 42 vezes S mais 3 para o derivativo, vezes S mais 0,5 para o integral, dividido por S, que é o integrador, né? Dividido por S, está aqui. Então, esse é o nosso controlador, já configurado. Vou salvar como G4. Bom, temos que multiplicar esse nosso controlador por essa função de transferência aqui, certo? G1, né? Então vamos multiplicar G1 vezes G4. Está aqui a função de transferência original vezes o controlador em série. Isso aqui nós temos que fechar a malha e depois aplicar um degrau. Então vamos salvar isso aqui como G5. E vamos fechar a malha de G5. G5 dividido por 1 mais G5. Certo? Um Enter. Está aqui a minha função de transferência em malha fechada. Agora a gente aplica um degrau a isso tudo aqui. Bom, depois de aplicar o degrau a isso tudo, eu teria que manipular essa expressão através das funções frações parciais, cfactor, fração parcial de novo e expand. Aí sim obter a inversa de Laplace. Então dá um trabalho aí por causa das dimensões que ficou essa expressão, certo? Bom, um jeito mais fácil de fazer isso, ok? É através de um app. Dá para fazer aqui dessa forma? Dá também. Mas no app fica mais fácil e mais rápido. O app que eu estou falando é o Control System, baixado lá
da hpcalc.org, certo? Muito bom esse app. Como é que eu uso ele? Entro no app, certo? E coloco a minha função de transferência aqui, ó, 9 dividido por s ao quadrado mais 2s mais 9, que é essa função aqui, certo? Vou configurar algumas coisas. Aqui em View, vou dar uma olhada aqui, perdão, aqui em View, set controlador. Vamos dar um aqui e vamos desabilitar o controlador, certo? Novamente lá, vamos em View, Change Plot Type 2. Eu posso plotar diagrama de Nyquist, Nichols, Bold, Time Domínio. Eu quero a resposta ao degrau, então é Time Domínio, certo? Bom, o que está me faltando agora é ajustar esse zoom aí. Zoom to Time Range, vamos colocar aqui 5 segundos, certo? Ok, ok. Está aqui a minha resposta ao degrau, certo? Também posso ajustar aqui em Shift Setup, certo? Opa, desculpa. É aqui em Zoom mesmo. Zoom Time Range, que é muito mais fácil. Tá? Senão eu teria que sair da tela para poder ajustar no Shift Setup. Bom, aqui está a minha função de transferência, certo? A mesma que eu obtive sem aplicativo, certo? Bom, e eu quero melhorar. Para melhorar, eu preciso setar um controlador, certo? Envio aqui, vamos de novo aqui, ok? Eu estou aqui nessa tela, vou em View, Set Controller, escolho o PID e vou colocar os ajustes aqui, 42, S mais 3, ajuste diferencial, né? O derivativo, aliás, e o 0,5, que é o integrador, certo? Ajustei? Bom, ok. Automaticamente já melhorou. A resposta ao degrau está quase que instantânea, certo? Vamos fazer o seguinte, para tentar enxergar um pouco melhor o que está acontecendo. Vamos mudar o time range para 0.08. Enter, Enter. Então está aqui. Então, o tempo de assentamento aí está próximo de 0, tá bom, está bem menor que 1 segundo. Então melhorou bastante. O assentamento antes estava 3.96, agora está menor que 1 segundo. Então a resposta está quase instantânea com o controlador, certo? Vamos desabilitar o controlador aqui, só para verificar essa mudança, muito boa por sinal, né? Então vamos lá, vamos em View, Set Controller, nenhum. Percebam que já automaticamente já mudou, né? Vamos colocar 5, Enter, ok. Está aqui de volta a função de transferência sem o controlador. Então é isso, aplicando sem o controlador, nós temos essa resposta, certo? Com o controlador melhora muito, o erro vai a 0, né? O erro vai a 0, certo? Não temos overshoot e o tempo de assentamento está menor que 1 segundo. Isso utilizando aí, né, para sintonizar o controlador, utilizando o app Control System, certo? Dá para fazer na calculadora como nós fizemos essa primeira etapa? Dá também, certo? Mas aí você vai ter que manipular a expressão, porque infelizmente a HP ela precisa desses cuidados aí. Bom, então é isso. Sistema de controle na HP50. No próximo vídeo, vou traçar aí, usando a aplicação planilha da HP Prime, vamos traçar um diagrama de Bold. Muito obrigado e até a próxima.